Olá, fidelidade! Mais uma vez estamos juntos para aprender um pouco mais. E hoje estou completando com a minha esposa 32 anos de casados. E, como eu disse a ela, passamos por tantos problemas, tantas dificuldades e vencemos. E agora estamos lutando contra a enfermidade que ela está vivendo nesse momento, mas temos a convicção de que tudo vai se concretizar e acabar da melhor forma possível. Então, só deixando aqui para deixar registrado, fala sério, né? O bom de fazer ao vivo é que às vezes os nossos erros ficam assim, sem jeito de consertar, né? Mas tudo bem, faz parte do jogo. Então, deixando registrado, 32 anos de casado. Eu vou fazer 4 vídeos áudios, né? 4 vídeos em áudios sobre o Evangelho segundo Tomé. Eu ouvi algumas coisas a respeito desse Evangelho segundo Tomé. Ele tem 114, como é que eu digo? 114 palavras que Jesus deu de orientação. Não é um livro de história que se você vai lendo e pá. E eu dividi então em 4 áudios, vai dar 28 orientação em cada áudio. Eu achei muito bacana, apesar de não ter lido tudo. Eu li uma grande parte. Então, vamos hoje começar na primeira parte. Eu não sei se vocês se sentem interessados por aquilo que não foi permitido a gente saber. Eu sempre fico com o pé atrás. Quando alguma coisa não é permitido, é porque tem algo interessante. Você presta atenção. Se tem uma coisa que está aí disponível, mas não foi colocado, vamos falar aqui, não foi escrito na Bíblia, por causa de concílios, por causa disso ou daquilo, ok, teve os seus julgadores para dizer que isso valia ou não valia. Mas enfim, se não valeu, se eles não aceitaram, é igual político. Eles não fazem nada para beneficiar diretamente as pessoas. Sempre tem algo por trás de determinadas coisas que eles fazem. Então, quando eu vi a respeito desse Evangelho segundo Tomé, eu falei assim, eu preciso de arrumar uma cópia para mim fazer uma leitura. Eu acho muito bacana. E acredito que nós vamos juntos descobrir coisas aqui interessantíssimas. Eu não vou explicar nada, eu só quero ler. E quero que você que vai me ouvir, preste atenção. Ouça com o coração, não vem ficar ouvindo e falar, não acredito nisso, eu deixei de acreditar. Toma sua decisão, mas ouça. Cria um senso de julgamento, de você questionar por que não está junto com os outros. Por que não colocaram? O que tem aqui de diferente que lá não tem? Sabe? Vamos julgar, porque muitas coisas que a gente realmente podemos aprender e trazer de benefício para a nossa vida está escondido da gente, né? Escondido de nós. Então vamos juntos. Eu não sei se você já ouviu ou se já leu. Se já, você vai rememorar. Se você nunca leu ou não soube nada a respeito, eu vou ler aqui. Esse Evangelho segundo Tomé, ele foi encontrado numa caverna. Eu não me lembro o lugar certinho, mas é lá daquele pessoal lá da Arábia, da Terra Santa. Foi encontrado numa caverna dentro de um jarro. Eles tiraram, fizeram a tradução, né, e colocaram para quem quiser, né? Então,
você vai estar sabendo a respeito do Evangelho segundo Tomé. E preste atenção, tem muita coisa interessante aqui. Muita coisa. Eu não sabia, certeza você também não sabia. E quando a gente não sabe e vamos aprender alguma coisa, tem mistério. Tem mistério aí pra gente. Vamos juntos numa nova empreitada de 4 dias, lendo. Se eu conseguir fazer 2 hoje, eu vou deixar tudo pronto. E deixo um para hoje, um para amanhã e outro para sábado e domingo. A gente finaliza no final de semana. Ok? Eu quero agradecer aos inscritos. O último que eu falei aqui foi o 229 da... Como é que é o nome dela? Deixa eu ver aqui. Não, 228 da Eliane Marques. Nós tivemos aqui então o 229, o 230, 231 e 232. Mas eu acredito que é porque não tem nenhuma, como que fala, nenhum canal no YouTube. E aí quando você só se inscreve, mas não tem inscrição de nada, não aparece seu nome. Enquanto vai aparecendo os novos inscritos que não tem nome, eu só vou dizendo os números, tá? Então vamos lá, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Você vai ajudar o canal a crescer. E você que já é inscrito, participe, manda uma mensagem, faça uma avaliação do que você está ouvindo, como eu estou falando, e a gente procura melhorar sempre, mas ainda temos que ser melhores, ser melhor. Então, é isso aí. Se inscreva e vamos juntos nessa nova empreitada. Valeu! Fidelidade. Hoje, leitura da primeira parte do Evangelho segundo Tomé, o Dídimo. Hoje, segunda-feira, terça-feira, 31, e eu tentei fazer a leitura desse que eu vou fazer agora no dia 26, dia do aniversário de casamento, mas não deu certo não. Mas vamos lá, né? Estes são os ensinamentos, logia, ocultos expostos por Jesus, o Filho, o vivo, que Judas Tomé, o gêmeo, escreveu. 1. E ele disse: quem descobrir o significado interior destes ensinamentos não provarão a morte. 2. Jesus disse: aquele que busca, continue buscando, até encontrar. Quando encontrar, ele se perturbará, e ao se perturbar, ficará maravilhado e reinará sobre o todo. 3. Jesus disse: se aqueles que vos guiam disserem, olhem, o reino está lá no céu, então os pássaros do céu vos precederão. Se vos disserem que está no mar, então os peixes vos precederão. Pois bem, o reino está dentro de vós, e também está em vosso exterior. Quando conseguirdes conhecer a vós mesmos, então sereis conhecidos e compreendereis que sois filhos do Pai vivo. Mas, se não vos conhecerdes, vivereis na pobreza e sereis essa pobreza. 4. Jesus disse: o homem idoso não hesitará em perguntar a uma criancinha de 7 dias sobre o lugar da vida, e ele viverá, pois muitos dos primeiros serão os últimos, e se tornarão um só. 5. Jesus disse: reconheça o que está diante de teus olhos, e tudo que está oculto a ti será desvelado, pois não há nada oculto que não venha a ser manifestado. 6. Seus discípulos o interrogaram, dizendo: queres que jejuemos? Como devemos orar?
Devemos dar esmolas? Que dieta devemos observar? Jesus disse: não mintais, não façais aquilo que detestais, pois todas as coisas são desveladas aos olhos do céu. Pois não há nada escondido que não se torne manifesto, e nada oculto que não seja desvelado. 7. Jesus disse: bem-aventurado o leão que se torna homem quando consumido pelo homem. Maldito o homem que o leão consome, e o leão torna-se homem. 8. E ele disse: o homem é como o pescador sábio, que lança sua rede ao mar e retira cheias de peixinhos. O pescador sábio encontra entre eles um peixe grande e excelente. Joga todos os peixinhos de volta ao mar e escolhe o peixe grande sem dificuldade. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 9. Jesus disse: eis que o semeador saiu, encheu sua mão e semeou. Algumas sementes caíram na estrada. Os pássaros vieram e as recolheram. Algumas caíram sobre rochas. Não criaram raízes no solo e não produziram espigas. Outras caíram em meio a um espinheiro, que sufocou as sementes e os vermes as comeram. E outras caíram em solo fértil e produziram bons frutos. Renderam 60 por uma e 120 por uma. 10. Jesus disse: eu lancei fogo sobre o mundo, e eis que estou cuidando dele até que queime. Jesus disse: este céu passará, e aquele acima dele passará. Os mortos não estão vivos, e os vivos não morrerão. Nos dias em que consumistes o que estava morto, vós o tornaste vivo. Quando estiverdes morando na luz, o que fareis? No dia em que éreis um, vos tornastes dois. Mas quando vos tornardes dois, o que fareis? 12. Os discípulos disseram a Jesus: sabemos que tu nos deixarás. Quem será nosso líder? Jesus disse-lhes: não importa onde estiverdes, devereis dirigir-vos a Tiago, o justo, para quem o céu e a terra foram feitos. 13. Jesus disse a seus discípulos: comparai-me com alguém e dizei-me com quem me assemelho. Simão Pedro disse-lhe: tu és semelhante a um anjo justo. Mateus lhe disse: tu te assemelhas a um filósofo sábio. Tomé lhe disse: mestre, minha boca é inteiramente incapaz de dizer com quem te assemelhas. Jesus disse: não sou teu mestre. Porque bebeste da fonte borbulhante que fiz brotar, tornaste ébrio? E pegando-o, retirou-se e disse-lhe 3 coisas. Quando Tomé retornou a seus companheiros, eles lhe perguntaram: o que te disse Jesus? Tomé respondeu: se eu vos disser uma só das coisas que ele me disse, apanhareis pedras e as atirareis em mim, e um fogo brotará das pedras e vos queimará. 14. Jesus disse-lhes: se jejuardes, gerareis pecado em vós. Se orardes, sereis condenados. Se derdes esmola, fareis mal a vossos espíritos. Quando entrardes em qualquer país e caminhardes por qualquer lugar, se fordes recebidos, comei o que vos for oferecido, e curai os enfermos entre eles. Pois o que entrar em vossa boca não vos maculará, mas o que sair de vossa boca é isso que vos maculará. Jesus disse: quando virdes aquele que não foi nascido de uma mulher, prostrai-vos com a face no chão, e adorai-o, é ele o vosso Pai. 16. Jesus disse: talvez os homens pensem que vim lançar a paz sobre o mundo. Não sabem que é a discórdia que vim espalhar sobre a terra, fogo, espada e disputa. Com efeito, havendo 5 numa casa, 3 estarão contra 2, e 2 contra 3. O pai contra o filho, e o filho contra o pai,
e eles permanecerão solitários. 17. Jesus disse: Eu vos darei o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que as mãos não tocaram, e o que nunca ocorreu à mente do homem. 18. Os discípulos disseram a Jesus: Dize-nos, como será o nosso fim? Jesus disse: Haveis então discernido o princípio, para que estejais procurando o fim? Pois onde estiver o princípio, ali estará o fim. Feliz daquele que tomar seu lugar no princípio, ele conhecerá o fim e não provará a morte. 19. Jesus disse: Feliz o que já era antes de surgir. Se vos tornardes meus discípulos e ouvirdes minhas palavras, estas pedras estarão a vosso serviço. Com efeito, há 5 árvores para vós no paraíso que permanecem inalteradas inverno e verão, e cujas folhas não caem. Aquele que as conhecer não provará a morte. 20. Os discípulos disseram a Jesus: Dize-nos, a que se assemelha o reino do céu? Ele lhes disse: Ele se assemelha a uma semente de mostarda, a menor de todas as sementes, mas, quando cai em terra cultivada, produz uma grande planta e torna-se um refúgio para as aves do céu. 21. Maria disse a Jesus: A quem se assemelham seus discípulos? Ele disse: Eles se parecem com crianças que se instalaram num campo que não lhes pertence. Quando os donos do campo vierem, dirão: Entregai nosso campo. Elas se despirão diante deles para que eles possam receber o campo de volta e para entregá-lo a eles. Por isso digo: se o dono da casa souber que virá um ladrão, velará antes que ele chegue, e não deixará que ele penetre na casa de seu domínio para levar seus bens. Vós, portanto, permanecei atentos contra o mundo. Armai-vos com todo o poder para que os ladrões não consigam encontrar um caminho para chegar a vós, pois a dificuldade que temeis certamente ocorrerá. Que possa haver entre vós um homem prudente. Quando a safra estiver madura, ele virá rapidamente com sua foice em mãos para colhê-la. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 22. Jesus viu crianças sendo amamentadas. Ele disse a seus discípulos: Esses pequeninos que mamam são como aqueles que entram no reino. Eles lhes disseram: Nós também, como crianças, entraremos no reino. Jesus lhes disse: Quando fizerdes do 2 um, e quando fizerdes o exterior como o interior, quando fizerdes o interior como o exterior, e o exterior como o interior, o acima como o embaixo, e quando fizerdes do macho e da fêmea uma só coisa, de forma que o macho não seja mais macho, nem a fêmea seja mais fêmea. E quando formardes olhos em lugar de um olho, uma mão em lugar de uma mão, um pé em lugar de um pé, e uma imagem que em lugar de uma imagem, então entrareis no reino. 23. Jesus disse: Escolherei dentre vós um entre 1000 e 2 entre 10.000, e eles permanecerão como um só. 24. Seus discípulos disseram-lhe: Mostra-nos o lugar onde estás, pois precisamos procurá-lo. Ele disse-lhes: Aquele que tem ouvidos, ouça. A luz no interior do homem de luz, e ele ilumina o mundo. Se ele não brilha, ele é escuridão. 25. Jesus disse: Ama teu irmão como a tua alma. Protege-o como a pupila de teus olhos. 26. Jesus disse: Tu vês o cisco no olho de teu irmão, mas não vês a trave em teu próprio olho. Quando retirares a trave de teu olho, então verás claramente e poderás retirar o cisco do olho de teu irmão. 27. Jesus disse:
Se não jejuardes com relação ao mundo, não encontrareis o reino. Se não observardes o sábado como um sábado, não vereis o Pai. Jesus disse: assumi meu lugar no mundo e revelei-me a eles na carne. Encontrei todos embriagados, não encontrei nenhum sedento, e minha alma ficou aflita pelos filhos dos homens, porque estão cegos em seus corações e não têm visão. Pois vazios vieram ao mundo e vazios procuram deixar o mundo. Mas, no momento, eles estão embriagados. Quando superarem a embriaguez, então mudarão sua maneira de pensar. E aqui nós encerramos a primeira parte. E obrigado por virem até aqui. Se inscreva, compartilhe, deixe seu like e se quiser fazer algum comentário, estaremos prontos para respondê-lo. Obrigado.